A maioria dos brasileiros come quase todos os dias arroz e feijão. Cada pessoa consome em média 25 quilos de arroz e 19 quilos de feijão por ano. Além desses alimentos, a nossa cesta básica contém batata, tomate, banana, óleo de soja, macarrão, café, açúcar e farinha, que pode ser feita de mandioca ou de trigo. Ou seja, a nossa alimentação depende diretamente da agricultura. E o Brasil é autossuficiente em todos os produtos da cesta básica, com exceção do trigo. A produção agrícola do país iniciou na época da colonização, com o cultivo da cana-de-açúcar. No século XVIII, a monocultura da cana-de-açúcar abriu espaço para o tabaco, cacau, algodão e principalmente o café. Surgiu assim a oligarquia do café, que durou até a crise de 1929. A queda brusca dos preços do café internacional fez o Estado Novo promover incentivos para as outras culturas. O apoio de Getúlio Vargas à agricultura deu tão certo que, a partir dessa época, o Brasil ficou conhecido como o celeiro do mundo. Desde então, a agricultura no país se consolidou nas mais diversas espécies de cultivo, como grãos, cereais, frutas e olerícolas. A agricultura é o conjunto de técnicas usadas no preparo do solo e cultivo de plantas. As práticas variam desde adubação, irrigação, podas, até a rotação de culturas. Nós temos solo, temos água e temos luz. E o quarto fator, que é o mais importante, que é gente. Então, no Brasil, nós temos a condição natural para produzir alimentos e temos pessoas que estão querendo melhorar isso e que vamos poder, com essas pessoas, através da tecnologia, do aprimoramento das técnicas, nós vamos conseguir elevar esses patamares de produtividade do Brasil para um nível muito maior ainda. O mundo precisa disso. Além da qualidade do solo e do clima, as técnicas usadas na agricultura fazem o Brasil ter uma produção invejável. O país lidera o cultivo mundial de cana-de-açúcar, café e feijão. O campeão disparado no cultivo de cana-de-açúcar é o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. O Brasil é responsável por mais da metade de todo o açúcar comercializado no mundo. Outro derivado da cana-de-açúcar, com forte presença no mercado internacional, é o etanol. A produção de biocombustível está estimada em mais de 50 bilhões de litros. Além de maior produtor, o Brasil é também o segundo maior consumidor de café do mundo. Os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são responsáveis pela maior parte da produção. Como o consumo interno de feijão é muito grande, apenas uma pequena parte da produção é exportada. Os principais produtores de feijão são os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia. Outras culturas como soja, milho, laranja, algodão, uva, trigo, cacau e arroz também são destaques do cultivo nacional. A produção e a exportação agrícola dependem da qualidade da planta. Portanto, é importante que o agricultor saiba preparar e manejar o solo e as plantações corretamente. O solo é uma mistura porosa composta por ar, água, partículas inorgânicas, matéria orgânica e em decomposição. O produtor deve realizar análise, coletas de solo para caracterizar a física e a química do seu solo. Verificar na parte química a necessidade de fazer uma adubação, uma correção, se existe realmente e a quantidade que deve ser aplicada ao solo. E a parte física, verificar se a densidade desse solo, se o solo não encontra-se num teor muito elevado de densidade, a compactação desse solo, para efetuar o manejo correto do solo e para que não ocorra a degradação desse solo. O momento adequado de corrigir o solo é antes do plantio, com antecedência mínima de 3 meses. A preparação do solo deve ser bem profunda para que a raiz da planta entre com facilidade nas camadas. Cada tipo de solo possui peculiaridades que devem ser consideradas no preparo.
A quantidade de cobertura no solo vai aumentar a atividade biológica desse solo, aumentando o teor de matéria orgânica do solo. Com isso, os micro-organismos irão interagir em maior quantidade no solo. Então, quanto maior for a cobertura oferecida ao solo, maior vai ser esse processo de disponibilidade de nutrientes para as culturas. O solo requer muitos cuidados, mas como saber as características, o tipo de relevo e a quantidade certa de corretivos e adubos a ser usada? Essas e muitas outras questões são respondidas através da topografia. A topografia mapeia o solo com o desenho das medidas de localização, orientação e variações de relevo. Topografia é a descrição minuciosa do lugar. É o desenho do terreno com definições precisas de altura, planos e níveis. Nós temos um exemplo aqui de um nível eletrônico, que ele nos dá a distância do ponto que se está com o equipamento até a mira e também a altimetria, isso digitalmente, e armazena esses dados para a gente posteriormente processar num computador através de um software específico. Com a topografia nós vamos definir as áreas mais apropriadas para cultivos e em função disso fazer o nosso planejamento das culturas mais adequadas e adaptadas às condições de solo e clima da nossa região. Para planejar o empreendimento agrícola, é importante conhecer as descrições da propriedade. O planejamento de uma plantação, no caso aqui nós temos um exemplo de uma plantação de eucaliptos na silvicultura, ela é muito importante no sentido de que a topografia tem com o objetivo de determinar o formato da área, da propriedade e também quantificar a área dessa propriedade. A partir desses dados, você pode fazer todo o planejamento, tanto de semeadura, espaçamento, adubação e também previsão de safras, a partir desses dados topográficos. O mapa com a descrição das propriedades do solo permite implantar o projeto agrícola com noções reais da área. O levantamento topográfico facilita o plano de irrigação e economiza adubo na plantação. A partir de dados levantados com GPS, gera-se mapas temáticos que vão nos informar com precisão, dentro de um talhão, áreas menores que precisam de um diferente tratamento com fertilizantes. Isso vai nos gerar economicidade e também uma qualidade maior e um manejo mais adequado das culturas. Ao estudar uma área, é medida a distância horizontal entre os pontos. Na topografia, o estudo também é feito através da extensão vertical e inclinada do solo. Essa prática permite marcar as curvas em nível, com o objetivo de evitar a erosão e a degradação do terreno. O estudo topográfico é realizado com equipamentos como os níveis, teodolitos, estações totais e GPS. Estas máquinas são necessárias para qualquer projeto que exija a caracterização do terreno. Atualmente, o equipamento mais utilizado para levantamentos topográficos é o GPS de precisão ou GPS geodésico. São equipamentos que, com o advindo agora da lei do georreferenciamento de imóveis rurais, ele então torna possível o levantamento do perímetro de um imóvel referenciado a um sistema de coordenadas. Então hoje, com o advento do GPS, tecnologia laser scanner e os níveis eletrônicos, pode-se obter dados muito confiáveis e rápidos, precisos, que nos levam a processamento digital dessas informações que vão nos fornecer dados importantes do planejamento agropecuário. A tecnologia é usada em todas as etapas da agricultura, principalmente na mecanização agrícola. A mecanização agrícola é o uso racional de equipamentos que facilitam o cultivo de plantas. O maquinário pode ser motorizado, manual ou tração animal. O que diferencia é a necessidade da plantação e o relevo do terreno. Não existe um tamanho de área próprio para se mecanizar. O que existe é o tipo de exploração agrícola que se faz naquela área. Então, se a exploração agrícola necessita e o custo e benefício é uma relação positiva, é interessante que se mecanize para dinamizar e o produtor conseguir dar os tratos culturais quando a cultura exige. A mecanização no campo viabiliza a produção em pequena, média e grande escala, como as culturas de milho, soja, feijão e arroz. Mecanização nas grandes propriedades, o nome já diz, né? São grandes áreas de cultivo.
Então os equipamentos utilizados são aqueles de grande rendimento agrícola e tratores com uma fonte de potência maior. Então são grades com maior número de disco, no caso do arroz são grades, planas niveladoras, entaipadeiras. Isso faz com que a gente sistematize a área, faça o manejo da água dentro da recomendação técnica para a cultura do arroz irrigado. Nas pequenas propriedades, os equipamentos também garantem o aumento da produtividade e a qualidade dos serviços. A mecanização nas pequenas propriedades, ela funciona com o emprego e utilização de máquinas de pequeno porte, utilizando principalmente a força de trabalho humana e animal. Para mecanizar uma propriedade é sempre estabelecida uma relação de custo-benefício, né? Qual é o custo de produção e se aquela produtividade paga esse custo e ainda gera rentabilidade. As máquinas facilitam o trabalho do produtor. No entanto, existe o aspecto negativo, como a poluição e o volume de óleo queimado. O mau uso do maquinário agrícola em uma lavoura pode causar a degradação do solo, como compactação e erosão. Além disso, máquinas e implementos usados na aplicação de agroquímicos podem causar contaminação do solo, da água subterrânea e dos mananciais superficiais de água. Como também máquinas e tratores mal regulados podem deixar resíduos de combustíveis e lubrificantes no solo. O agricultor consegue melhorar o sistema de cultivo ao fiscalizar o maquinário para prevenir a poluição. Para minimizar os riscos de um uso inadequado de uma máquina agrícola, nós precisamos de profissionais bem qualificados, de técnicos e operadores treinados para que essas máquinas sejam bem escolhidas, reguladas e calibradas. É importante prevenir a poluição e manter a qualidade do cultivo nas produções brasileiras, principalmente com as frutas, que são mais sensíveis e precisam de um cuidado especial. Fruticultura é o cultivo de frutas comestíveis. A produção de frutas possui uma área específica dentro da agricultura porque cada planta frutífera requer uma forma diferenciada de cuidado. O que mais influencia no desenvolvimento das frutas são os fatores climáticos, como temperatura, luz, chuva, umidade e vento. O Brasil possui climas favoráveis ao desenvolvimento de diferentes espécies frutíferas. A região norte é clima tropical, a região meridional é um clima subtropical e o nosso clima do sul é um clima essencialmente temperado. Então existem muitas variações climáticas. E para que a fruticultura seja executada com um retorno realmente esperado, tem que ser feita uma classificação de acordo com o zoneamento agroclimático de cada espécie ou cada cultura. As plantações que mais se destacam no país são laranja, banana, abacaxi, melancia, coco, mamão, uva, maçã, manga e maracujá. A planta frutífera ela tem que ter seu clima ideal. Como às vezes está em clima inadequado, essa planta não vai se desenvolver adequadamente naquilo que a gente espera de produção de ramos frutíferos, gemas bem desenvolvidas. Então vai haver muita alteração no seu desenvolvimento. E com isso também vai haver uma produção, às vezes alternada. Anos vai produzir bem e anos vai produzir mal, porque quando não acontecer o clima ideal para aquela planta. Maçã, uva, laranja e pêssego são exemplos de espécies que modificam o rendimento quando plantadas em regiões impróprias. Aí vai haver problemas de floração, vai haver problema de desenvolvimento da cultura, da planta. A planta não vai crescer adequadamente, não vai formar seu ramo frutífero, o ramo vegetativo adequado para a produção. Então vai existir problemas relacionados com o clima realmente. Então uma planta às vezes está fora do seu clima ideal, ela fica suscetível a doenças. Porque existe uma umidade a mais, as variações climáticas, existe falta de luz, existe muitos ventos agressivos ao pomar ou à planta, a umidade do ar, a umidade do solo. Então essas variações a planta fica sensível e com isso as doenças se instalam com maior facilidade na planta. As doenças podem ser fitopatógenas, ou seja,
fungos, bactérias e vírus que atacam as plantas. As doenças e pragas agem de formas diferentes. Algumas levam à perda da planta ao atingir diretamente partes vitais como raízes, caules e ramos. Outras pragas e doenças provocam prejuízo indireto por afetarem parcialmente o tronco, ramos, flores e frutos. Uma das principais doenças que atacam os bananais é a cigatoca. É um fungo, chamado de Myxophorella. Aqui no município a gente adotou um monitoramento. O município foi dividido em regiões. Dentro dessa região foi escolhido um bananal que representasse essa região e toda semana os técnicos vêm e fazem a leitura da planta e dão o nível de infecção da doença. Então a gente chega no bananal, escolhe 10 plantas, todas as plantas que já cachearam, plantas novas, e a gente faz a leitura de 3 folhas cada planta, a folha 2, a folha 3 e a folha 4. Com a leitura a gente obtém o nível de infecção da doença. Esse nível de infecção depois é feita uma soma bruta na planilha e dependendo da pontuação que der, o sinal vai para o amarelo ou para o vermelho. Então o produtor, quando ele passa pela sua comunidade e vê a placa do monitoramento, ele sabe que se está verde não tem doença, está tranquilo. Se tiver amarelo, ele já precisa se preparar para fazer a pulverização. E se tiver vermelho, então ele já precisa pulverizar. A prevenção normalmente ela tem sucesso quando você monitora o ambiente, ou monitora as tuas árvores, o teu pomar, o ambiente onde você está trabalhando, e você tem conhecimento. Você conhecendo as árvores, você passa no ambiente e você sabe se uma árvore está com um problema ou não. A importância do produtor seguir o monitoramento é minimizar o nível de pulverizações e também fazer a pulverização na hora que realmente precise. E na situação atual, questão do meio ambiente, a gente tem que controlar essas pragas, às vezes, com produtos alternativos, diminuindo o uso de agrotóxico. Então, a prevenção é a base para todo o sucesso da coisa. A poda é uma forma de eliminar o que é indesejável na planta. A mosca da fruta mesmo, a cochonilha, os ácaros, isso são pragas do nosso pomar que elas estão sempre procurando um ambiente favorável para elas, abafado, úmido, com pouca luminosidade e ali é o campo que elas vão se disseminar. Então a poda ajuda a isso. A gente vai diminuindo a copada, dando a entrada de insolação, dando a entrada de aeração e isso vai ajudar a melhorar o ambiente e essas pragas vão ser controladas naturalmente. É importante conhecer